Queridos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Hoje, pela bondade do Senhor, vamos terminar esta série de mensagens no capítulo 4 de Atos. Vamos dar uma pausa nesta série de exposição e vamos pensar em outros textos. E depois, no momento oportuno, retornaremos ao capítulo 5. E o nosso objetivo é chegar até o fim do capítulo de Atos dos Apóstolos, até a volta de Jesus, e cremos que isso será possível, pela bondade do Senhor. Se não for, melhor, estaremos com o Senhor, não precisarei pregar mais a palavra, porque a palavra viva estará diante de nós. Amém, irmãos? Atos capítulo 4, hoje vamos ler um texto um pouco maior. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler no momento oportuno da exposição. Queridos, é impressionante nós pensarmos que o nosso testemunho de vida com Jesus, mesmo não sendo o que determina a verdade sobre Deus, o nosso testemunho de vida cristã não determina a verdade sobre Deus, porém é poderoso, esse testemunho é poderoso para testificar a verdade de Deus. Tivemos um exemplo muito prático domingo passado pela manhã. Não tivemos nenhuma exposição bíblica aqui pela manhã, tivemos apenas testemunhos de fé. E nós, mais uma vez, testificamos pelos testemunhos, pelas experiências, o poder da palavra de Deus atuando para transformar vidas. A palavra de Deus, ela foi nos dada para transformar vidas, para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus tem transformado famílias, a palavra de Deus tem transformado corações, a palavra de Deus tem transformado crentes, independentemente da idade, e a palavra de Deus tem transformado pessoas descrentes em servos de Jesus Cristo. E uma das epístolas que mais nos ensina sobre este agir amoroso do Senhor em favor dos homens que Ele chama para servi-lo, de mulheres que Ele chama para servi-lo, e nós reconhecemos que são pessoas que fazem parte da igreja do Senhor. Um dos livros, uma das epístolas que nós mais enxergamos as manifestações do poder de Deus, do amor de Deus pela igreja, é Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, de 4 a 6, diz assim: há somente um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Age por meio de todos e está em todos. Esta unidade da igreja que nós encontramos, por exemplo, num texto como este, ele não está apenas na comunhão dos santos, não está presente apenas na comunhão entre os irmãos, mas também no testemunho que nós damos nesta comunhão. O testemunho que nós damos nesta comunhão mostra a unidade da igreja. João capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus orou ao Pai, e veja o que Jesus disse: eu não rogo, Pai, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a forma como nós vivemos como povo de Deus, nesta unidade, testifica que o Pai enviou o Filho para salvar os pecadores. Então, a forma como nós vivemos como comunidade testifica que Cristo veio ao mundo para salvar todo aquele que crê. E esse testemunho não é prerrogativa de alguns, pois o mesmo Espírito, ele age por meio de todos e está em todos. Homens, mulheres, jovens, crianças convertidas devem viver para testemunhar de Cristo, inclusive no ambiente da fé cristã. Se possível, esse testemunho deve vir com palavras, mas se não, é melhor ainda que venha por intermédio da prática, nem sempre por palavras, mas por intermédio de ações e reações, que testificam que Cristo transforma corações. Eu vou deixar um pouco mais claro. Quando nós
agimos diante de uma situação ou reagimos diante de uma situação, nós estamos dando testemunho de quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E todas as coisas que acontecem em nossas vidas estão concorrendo para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo, para que nós possamos dar testemunho de que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Então nós não reagimos aos problemas como os homens que não conhecem a Deus. Nós reagimos aos problemas, às lutas, aos sofrimentos, na perspectiva de um Deus que é Senhor de nossas vidas. Então a nossa caminhada cristã é uma caminhada de submissão a Deus e de serviço. É interessante porque nós manifestamos que o Evangelho é real e poderoso quando damos testemunho diante das circunstâncias que nos afligem, que Ele é o Senhor. E nós decidimos nos submeter ao que Ele diz, não ao que o nosso coração está mostrando ou direcionando. Aquele que segue o próprio coração, ele é o Deus dele mesmo. Essa é a verdade das Escrituras. Quem segue o seu próprio coração, ele já estabeleceu quem é o Deus da vida dele, é Ele. Por isso que quando nós pensamos em adoração, não existe nulidade, não existe ateu. Porque todo aquele que segue um caminho, ele tem um Deus. Ele tem um Deus. Mas a igreja é formada por pessoas que foram redimidas pelo sangue de Cristo e elas dão testemunho não apenas em suas palavras, não apenas na pregação, mas principalmente em suas ações e reações. O que nós estamos observando em Atos dos Apóstolos, nessas mensagens em Atos 4, é que a igreja de Cristo, que começou em Jerusalém, ela dá testemunho de Cristo até os confins da terra. E esse testemunho, ele é sustentado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita e habilita os crentes a darem testemunho de Cristo. E eu não sei se você percebeu, eu acho que não. Até agora nós vimos nesses sermões 11 lições sobre o nosso testemunho de Cristo Jesus. Eu não vou relembrar as 11 lições, é só ouvir os sermões passados. Mas as 11 lições, elas estiveram no âmbito das palavras que saem dos lábios, na intrepidez dos apóstolos, na ousadia, na sabedoria e autoridade das palavras, no discurso de fé, na pregação dos apóstolos. Só que agora, meus irmãos, o texto que nós vamos observar, Lucas ele registra o testemunho de obras que testificam a fé. Assim como Tiago escreveu em seu livro: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Tiago 2:12. Martinho Lutero teve muita dificuldade para acreditar que o livro de Tiago era inspirado por Deus. Porque no contexto de Martinho Lutero, ele lutava exatamente contra a crença que dizia que a salvação ela vem pelas obras. E quando Tiago, ele diz que é possível mostrar a minha fé pelas minhas obras, Martinho Lutero ele não conseguiu interpretar dessa forma, e ele dizia que o livro de Tiago não deveria estar no cânon bíblico. Mas nós cremos na inspiração de Tiago, e nós sabemos que Tiago está mostrando exatamente que o que importa de fato é a prática que revela a fé, não a fé que muitas vezes ela não se sustenta na prática. Então, como cremos na inspiração de Tiago, os irmãos perceberão que o nosso último sermão desta série será muito prático, muito prático. E qual é a lição de hoje? A lição de hoje é uma única. É uma lição principal que vai apenas nos dar base para aquilo que vamos observar. Então, a última lição nessa série de mensagens sobre o testemunho de Cristo, nós como testemunhas, é que o nosso testemunho de Cristo é perceptível em nosso despreendimento de bens perecíveis. O nosso testemunho de Cristo, ele é perceptível em nosso despreendimento de bens perecíveis. Nós vamos ler o texto bíblico agora. Eu convido você a me acompanhar dos versículos 32 até o capítulo 5, versículo 3.
Atos 4, 32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Até aqui. Meus irmãos, quando nós entendemos que, ao pensarmos e ao nos depararmos com textos que falam sobre bens materiais, que falam sobre recursos deste mundo, que falam inclusive sobre dinheiro, nós precisamos saber, nós precisamos crer que esses assuntos, eles são espirituais e são assuntos de extrema importância. Não de extrema importância por aquilo que essas coisas podem fornecer, mas é de extrema importância por aquilo que essas coisas podem revelar do coração. Todas as vezes que nós nos deparamos com textos que falam sobre entrega, que fala sobre recursos sendo depositados para auxiliar outros, esses textos são de extrema importância para a igreja, não porque nós precisamos observar essa realidade de recursos que Deus nos dá, para falarmos da importância deles para as nossas vidas, não. Na perspectiva bíblica, eles são muito importantes, não apenas por isso, porque na prática eles suprem necessidades, mas principalmente por aquilo que essas questões fazem ao revelar o nosso coração. Sabendo que nós estamos diante de um Deus que não perde, Ele não desperdiça nenhuma circunstância de nossa vida para revelar onde está o nosso coração. Todas as coisas o Senhor se apropria para revelar onde está o nosso coração. Porque aonde está o nosso coração, de fato, aí está o nosso maior tesouro. E todas as vezes que nós pensamos em coração, nós estamos pensando em adoração. Todas as vezes que nós pensamos sobre aquilo que vem do nosso coração, nós estamos revelando culto. Nós estamos revelando a quem nós adoramos. Nós estamos revelando a quem nós servimos, de fato. Então, nunca haverá desperdício da parte de Deus para revelar e santificar nossos corações, seja por intermédio de coisas ruins que experimentamos, como as coisas boas que recebemos. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Nós já sabemos de cor. É o bem de se tornar parecido e semelhante a Cristo Jesus. Todas as coisas estão cooperando para este bem. Meus irmãos, como eu disse, acabei de mencionar um texto que Jesus falou, que Mateus registrou em Mateus 6, 19 e 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O contexto era de bens perecíveis, era de bens materiais. O texto, queridos, que nós estamos lendo, o texto que nós acabamos de ler, mostra o milagre da unidade da igreja de Jesus. Porque mesmo sendo formada de pessoas diferentes, o texto diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Em outras palavras, da multidão dos que creram, era a disposição de mente e a disposição de coração.
As afeições eram as mesmas de todos. Todos tinham o mesmo objetivo, todos tinham o mesmo propósito. O coração estava inclinado para as mesmas coisas. Este é o milagre da igreja. Pessoas diferentes, idades diferentes, níveis sociais diferentes, cores diferentes, capacidades intelectuais diferentes, mas todos com a mesma disposição mental de honrar a Deus e de servir em nome do Senhor. Mas nós servimos a Deus de muitas formas. E uma das formas mais claras que nós temos na palavra de Deus para servir a Deus é servindo pessoas, servindo vidas, principalmente aqueles que fazem parte do nosso ambiente de fé. Isso, meus irmãos, por si só é sobrenatural, é um milagre. Agora veja, o texto, ele não fica apenas aí. O texto diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu vou colocar em outras palavras o que o texto diz. Ninguém se considerava dono do que possuía. Poderíamos parar aqui. Poderíamos parar aqui. E se nós pensarmos que isso foi uma obra do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, nós também deveríamos ter a mesma disposição de mente e coração, não é verdade? Será que, e essa pergunta que eu faço para a igreja, eu fiz primeiro para mim, porque a mensagem de Deus, antes de vir para a igreja, vem para o meu coração. Será que eu considero que sou dono de tudo que possuo? Será que eu considero que eu sou dono de tudo que possuo? E é importante entendermos que não é o que eu falo, mas como o meu coração responde sobre o que eu possuo. O que o meu coração responde em relação àquilo que eu possuo, responde à questão. Responde à questão. E um detalhe muito importante, esse despreendimento que nós encontramos aqui, não era apenas de alguns, mas o texto fala que era de todos. Da multidão dos que criam, ninguém considerava exclusivamente sua o que possuía. É interessante como Lucas ele faz isso. Parece que Lucas ele quer dar ênfase, ele está escrevendo a Teófilo, e parece que Lucas quer dar uma ênfase àquilo que ele já disse, no capítulo 2, 44 a 45. Veja se não é a mesma coisa. Lucas escreveu lá, Atos 2, 44 a 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém lhe tinha necessidade. E por que Lucas menciona essas manifestações na vida desses crentes repetidamente? Por que ele repete no capítulo 4 aquilo que ele disse para Teófilo no capítulo 2? Teófilo que está lendo o texto. E por que Lucas repete? Meus irmãos, eu creio que ele faz isso por um motivo. Porque Lucas quer deixar claro que o despreendimento de bens pessoais como obra do Espírito Santo, além de não ser natural, é um testemunho poderoso do amor de Deus presente no coração dos que creem. E eu creio que é uma das maiores manifestações de amor fraternal presente no coração daqueles que creem. O despreendimento de bens perecíveis para o suprimento de necessidades dos irmãos. Agora nós temos que rapidamente nos lembrar do que está acontecendo aqui, antes de irmos para questões mais práticas do texto. Nós temos a realidade de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Nós sabemos que muitas pessoas vieram de muitos lugares, de muitas regiões. Judeus, eles vieram para Jerusalém para ali celebrarem a festa do Pentecostes. E nós sabemos que ali, com a descida do Espírito Santo, muitas pessoas creram, uma multidão creu em Jesus Cristo. E muitas pessoas não voltaram para suas casas, não voltaram para suas cidades, e ficaram ali, porque experimentaram o poder do Espírito Santo, algo tão novo, tão grandioso, e não voltaram. Só que o que acontece? Muitos iam para as festas em Jerusalém e levavam recursos para isso. Quando acabava o recurso, eles voltavam.
E muitos desses irmãos, após o Pentecostes, eles não voltaram para suas casas, os recursos acabaram. E aí os irmãos da igreja começaram a perceber as necessidades, eles começaram a vender as suas posses para suprir as necessidades daqueles que precisavam. Agora, em Atos capítulo 4, as necessidades ainda estão presentes. E o coração está disposto, é o mesmo. Percebam, meus irmãos, que o destaque ainda está no testemunho cristão. Estamos pensando sobre o testemunho. No versículo 33 diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles eram testemunhas oculares. Agora veja a continuação do texto. E em todos havia abundante graça. O que significa que em todos havia abundante graça? Nós podemos interpretar de duas formas. Nós podemos interpretar que a abundante graça estava sobre todos os crentes, ou podemos interpretar de uma forma um pouco mais coerente com o próprio texto, que a abundante graça estava sobre os apóstolos que estavam dando testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Atos 2,47 diz que os crentes caíram na graça de todo o povo, ou contavam com a simpatia de todo o povo. E nós já vimos que esse todo o povo era todo o povo que creu, não eram as pessoas de fora. Nós já vimos isso. Agora no capítulo 4, quem cai na graça dos que criam são os apóstolos. Então eu creio que uma melhor interpretação desse texto seria assim: os apóstolos eram muito estimados por todos os que criam, pois com poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, enquanto os apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus, eles estão com poder, dando testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, os demais crentes, eles estão dando testemunho do amor fraternal, com o despreendimento de seus bens e seus recursos, para suprir as necessidades dos outros. Então eu gostaria, queridos, rapidamente, de refletir de uma forma um pouco mais responsável e prática sobre esse assunto, porque esse assunto, ele é muitas vezes tratado de uma forma, eu creio que irresponsável, e nós acabamos colocando no texto o que o texto não diz, e acabamos tirando do texto o que o texto diz. Então nós precisamos perceber que nós facilmente deturpamos a verdade, e nós fazemos isso muitas vezes em nome de Deus, e nós temos que estar muito atentos quanto a isso. Porque nós falamos que Deus está dizendo algo quando Deus não disse, e nós falamos que Deus não disse quando Deus está dizendo algo. Então, quando nós falamos, meus irmãos, em despreendimento, aqui eu estou pensando não apenas em despreendimento do nosso tempo, despreendimento das nossas forças, despreendimento de nossas vontades. A ênfase do texto é despreendimento de bens perecíveis. E quando nós falamos em despreendimento, nós podemos pensar em muitas coisas, mas o texto aqui está falando de despreendimento de bens, de valores perecíveis, quando nós colocamos na balança aquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor eterno. Então, desprender-se de bens para suprir as necessidades de outros irmãos é algo, preste atenção, muito incomum. Muito incomum e muito difícil. Não é algo muito visto na igreja. E não é visto muitas vezes na igreja exatamente pela falta de discernimento daquilo que Deus está mostrando em sua palavra. Mas eu creio, queridos, que há uma dificuldade muito grande nos corações dos crentes, quando nós falamos de despreendimento de bens perecíveis para suprir a necessidade de outros, porque pode ser que o despreendimento esteja revelando uma idolatria, ou vai mexer em uma idolatria velada. É difícil o despreendimento, porque existe uma idolatria velada. Jesus, ele disse algo àquele jovem piedoso na lei de Moisés. Jesus disse assim para ele: vá, venda tudo o que você tem, reparta com os pobres e terás um tesouro no céu.
Jesus estava ensinando que a salvação é pelas obras? Não, de forma alguma. Jesus nunca ensinaria isso. Jesus está apenas revelando quem era o Deus daquele homem. E nós sabemos a história. O texto diz que aquele homem, por ser muito rico, o texto nem fala isso, diz assim, por ter ele muitas posses, ele saiu entristecido. Ele saiu entristecido. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse. Ou servirá a Deus, ou servirá a Mamon. E quem é Mamon? Mamon era o Deus das riquezas. Mateus 6, 24. Mas eu creio também, irmãos, que pode ser muito difícil para muitos, porque pode ser o despreendimento de certa segurança. De certa segurança. Os irmãos vão se lembrar de uma parábola que Jesus contou, de um homem que ajuntava e ajuntava em seus celeiros. E de repente Deus veio até ele e disse, louco, hoje mesmo será pedido a sua alma, o que você tem ajuntado, para quem será? Para quem será? Para a maioria de nós, os recursos deste mundo, os bens perecíveis, se tornam nossa segurança. A grande questão é que é uma falsa segurança. Por isso que desprender-se para abençoar outros é uma obra sobrenatural. Mas também, eu creio que é difícil para muitos, porque pode ser o desprendimento de certa alegria. Você sabia que muitos crentes, eles têm alegria quando eles têm os seus bens, e quando eles perdem alguma coisa, parece que a alegria também vai embora. Os recursos que Deus nos dá neste mundo são abençoadores em muitos sentidos, e até necessários para o nosso bem-estar. Entretanto, nunca foram a fonte de nosso real contentamento. Aquele homem que viu Jesus passar e disse assim, Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Jesus falou assim, as aves dos céus têm os ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não sabe o que você está falando. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Jesus fala sobre segurança em bens eternos, não em bens materiais. O texto fala, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Meus irmãos, eu não pretendo ser exaustivo, é impossível ser exaustivo em um sermão sobre esse assunto. Mas eu quero fazer algumas observações que serão também breves. A primeira observação. Deus, Ele conduz o seu povo e a sua igreja. E Ele nos ensina que Ele é um Deus que ama o coração voluntário. O nosso Deus é um Deus que ama o coração voluntário. Ou seja, o coração pesaroso em servir, em entregar, em dar, em se desprender, o coração pesaroso desonra e desagrada a Deus. Nós lemos hoje pela manhã como Davi, conhecendo a mente do Senhor, Davi ele pôde louvar a Deus quando ele escreveu. O povo, quando o autor de Crônicas escreveu, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente. Porque de coração íntegro eles deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo ao Senhor. Segundo aos Coríntios 9, 7 diz, o Senhor ama quem dá com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 11, vai dizer lá que nós devemos servir ao Senhor com coração fervoroso, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. No Salmo 100 diz, sirvam ao Senhor com alegria. Todo serviço ao Senhor deve ser um serviço de coração voluntário e alegre. Uma segunda observação, o Senhor ele vê o coração de quem dá, e o Senhor vê o coração de quem recebe. O Senhor é um Deus que transita com propriedade e profundidade os nossos corações. O coração do homem, ele é um ambiente em que somente o Senhor pode sondar em verdade. E o nosso Deus, ele vê o coração de quem dá, de quem recebe. O profeta Malaquias,
ele disse, como Deus ele contempla o coração de quem entrega. Veja o que está escrito. Deus disse por intermédio do profeta: maldito seja o enganador, que tendo um animal saudável no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor no defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias 1:14. Deus contempla o coração de quem entrega, mas Ele é um Deus também que contempla o coração de quem recebe. E Deus sabe que existem muitos aproveitadores de corações despreendidos. Existem muitos aproveitadores de pessoas que têm o coração disposto a ofertar, a entregar. E Deus também sonda esses corações. E esses corações aproveitadores, abusadores da graça, eles são contemplados por Deus como exatamente pessoas que possuem uma postura de enganadores, que se aproveitam do coração daquele que foi levantado por Deus e separado exatamente para servir a Deus na entrega de bens, no partilhar dos seus recursos. Existem muitos aproveitadores, inclusive no meio da igreja do Senhor. Quantos homens estão nos púlpitos se aproveitando, pedindo das ovelhas recursos materiais, mas as ovelhas elas também são culpadas, porque elas se aproximam de Deus, porque elas querem receber algo de Deus. Então Deus ele é um objeto de troca. Então tanto aquele que dá e aquele que recebe estão em pecado diante de Deus. A questão que nós devemos entender é que o nosso Deus ele sonda os corações que dão e os corações que recebem. O Senhor prova os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Jeremias 17:10. Inicialmente, olha como isso era sério. Quem julgava as necessidades eram os apóstolos. No versículo 35 diz: e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso não era literal. Significa que eles vendiam as suas propriedades e eles entregavam o valor aos apóstolos. Então se distribuía, diz o texto, a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. E nós vamos perceber que com o aumento da igreja surgiu a necessidade de que esse trabalho diaconal dos apóstolos fosse transferido a outros homens. Aí temos a instituição dos diáconos, em Atos capítulo 6, para que os apóstolos ficassem apenas com a pregação do Evangelho. O Senhor vê o coração de quem dá e de quem recebe. Terceira observação. O desprendimento é segundo a proporção do que cada um tem recebido do Senhor para poder entregar. O desprendimento daquilo que eu tenho para partilhar, é de acordo com o que eu tenho, não de acordo com o que eu não tenho. Então é de acordo com aquilo que Deus me dá, e não de acordo com aquilo que eu não possuo. Versículo 34, veja o que diz: porquanto os que possuíam terras e casas, plural, os que possuíam terras e casas, ou seja, eram pessoas abastadas entre os irmãos, com recursos para ajudar. Um outro texto, 1 Coríntios 16:2, eu vou ler para os irmãos. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a prosperidade de cada um. Conforme a prosperidade de cada um. Ainda aos Coríntios, Paulo escreveu, 2 Coríntios 8:12, porque se há boa vontade, a oferta será aceita, preste atenção, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Vocês já ouviram falar de líderes religiosos que pedem dinheiro às pessoas, inclusive das pessoas que quase não têm para elas. E muitas dessas pessoas, porque querem receber algo, um favor da parte de Deus, acabam fazendo isso. Porque Deus não é o Senhor, Deus ele é um objeto de troca, então eu dou para poder receber. Mas o que a palavra de Deus diz é que
o nosso Deus, Ele concede a alguns da igreja recursos a mais, não para eles apenas, mas para que eles possam ser usados por Deus, como vimos hoje pela manhã, nesta graça indescritível de repartir com os que têm necessidade. E aí nós devemos avaliar, inclusive, o que é uma necessidade. Porque muitos dizem, eu tenho uma necessidade, talvez a necessidade dele não seja a necessidade. Então há necessidade de homens separados pela igreja para julgar e avaliar as necessidades. Nós fazemos isso em nossa igreja como? Com os diáconos. Os diáconos. Por outro lado, meus irmãos, aos olhos de Deus, o desprendimento também é louvável quando não há recursos. Sabia? Mas o coração é voluntário. Por vezes, preste atenção nisso. Por vezes o Senhor usará aquele que tem pouco para ajudar o que nada tem. Jesus disse aos seus discípulos: olhem para os ricos, depositando as suas ofertas. Eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Quantos crentes entregam daquilo que sobrou? Jesus disse aos seus apóstolos: olhem, estes ricos, eles estão entregando lá, mas eles estão entregando do que sobraram para eles. Agora esta mulher, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. E Jesus exalta, não a questão de valores, mas exalta o coração daquela mulher. O coração daquela mulher. Então o desprendimento é segundo a proporção do que cada um tem recebido do Senhor para poder entregar. Mas por vezes o Senhor moverá corações daqueles que têm pouco, para ajudar alguém que tem menos ainda. Mas o Senhor sempre estará olhando o coração. Quarta e penúltima observação. O Senhor retribui segundo o desprendimento de cada um. Meus irmãos, nesse contexto de entrega de bens como oferta, Paulo escreveu assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ora, aquele que dá a semente, ele está falando do Senhor, de Deus, aquele que dá a semente ao que semeia e dá pão para alimento, ao que precisa comer, ele também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. O Senhor, Ele fornece a alguns irmãos da igreja, principalmente aqueles que têm o coração despreendido, o Senhor fornece mais e mais. Sabe por quê? Para que se tornem abundantes a generosidade. É impressionante como Deus ele faz. E Ele retribui segundo o desprendimento de cada um. Ele retribui segundo o desprendimento de cada um. Por fim, quinta e última observação. O desprendimento precisa ser em verdade diante de Deus. É muito interessante, meus irmãos, porque nesse cenário aqui de desprendimento de bens perecíveis, alguns serão destacados pela honra ou para a honra e outros se destacarão para a desonra. É muito triste essa realidade, mas é uma realidade. Alguns se destacarão nessa questão de despreendimento de bens perecíveis para suprir as necessidades de outros. Alguns se destacarão para a desonra. Outros se destacarão para a honra. Veja o contraste apresentado por Lucas entre José, chamado Barnabé, e Ananias e Safira.
Lucas ele faz isso propositalmente. Por isso que você não pode parar no capítulo 4 sem ler a continuação no capítulo 5, que começa, entretanto, eu vou ler o texto para os irmãos. Versículo 36. José, quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levou o restante, depositando aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Meus irmãos, estamos num momento aqui de entrega de ofertas. E Ananias e Safira, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: vamos vender, porque se eles venderam, é porque eles estavam dentro daquele grupo que tinham muito, que tinham casas e bens. E eles falaram assim: vamos vender, mas não é justo, não é? Não é justo entregar todo o valor. Vamos falar que a gente vai entregar isso, mas a gente entrega isso. Vamos falar que a gente vendeu por esse preço e a gente entrega aos apóstolos. Mas, irmãos, não se mente quando as coisas... É impossível enganar o Senhor quando nós estamos falando de coisas do Senhor. E aí, quando eles fazem isso, eles chegam aos pés dos apóstolos, colocam lá, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: por que Satanás, ele induziu o coração de vocês para que vocês mentissem contra o Espírito Santo? Sabe o que aconteceu? Ananias caiu morto. E aí alguns jovens retiraram o corpo de Ananias, e daqui a pouco chegou a esposa Safira. E Pedro faz a mesma pergunta para ela: olha, vocês fizeram isso. Mentiu. E Pedro diz assim: exatamente aqui onde você está, acabaram de retirar o corpo do seu marido. E no mesmo instante ela caiu morta. E houve grande temor na congregação. Estamos falando de entrega de recursos. Qual é a questão? A questão é que Deus não se agrada de um coração relutante. Mas quando nós falamos de um coração mentiroso, o Senhor se enfurece. É sério. E eu creio que, como povo de Deus, muitas vezes nós não olhamos com tanta seriedade essas verdades. Meus irmãos, feitas essas observações, essas 5 observações, conforme nós iniciamos o nosso sermão, o nosso testemunho consiste muito mais em ações do que propriamente de palavras. E quando nós falamos de despreendimento, nós estamos manifestando práticas que manifestam que nós estamos na fé, na verdadeira fé. Mas não é desprendimento apenas de nosso tempo, desprendimento de dedicação, de serviço, mas estamos falando agora de desprendimento de bens perecíveis, que revelam ídolos velados, que revelam falta de segurança, que revelam falsa alegria, que revelam um apego àquilo que perecerá. Quando Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que ouviam: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntem tesouros nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer. Nós somos um povo espiritual, que recebeu as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E aquilo que temos recebido da parte de Deus como bens espirituais, que estão relacionadas às coisas deste mundo, nós devemos tratar como espirituais. Os irmãos sabem que eu prego de forma expositiva. Eu não escolhi falar sobre isso agora. Estamos observando o texto. E se o texto
fala sobre isso e estamos ouvindo agora, eu creio que é exatamente neste tempo que o Senhor talvez esteja querendo santificar o seu coração, que talvez tenha sido ou esteja sendo um coração enganador, mentiroso, apegado a ídolos. Talvez o Senhor esteja revelando o seu coração, você que tem olhado para os bens que Deus tem dado a você como uma segurança para você. Talvez o Senhor queira santificar o seu coração, porque você tem olhado aquilo que Deus tem confiado a você como algo que traz certa satisfação, alegria. Na verdade, se não tivesse, não teria alegria. Eu reconheço, irmãos, não apenas o desafio, mas eu reconheço a realidade de que nós não costumamos considerar com seriedade que este é um aspecto de nossa vida que reflete a nossa adoração a Deus. Reflete a nossa adoração a Deus. Isso significa que Deus, Ele não apenas contempla o coração que dá, Deus, Ele contempla como a entrega é feita. Como a entrega é feita. Então nós precisamos considerar isso. Hoje pela manhã nós falamos do nosso desprendimento. Deus nos usou, meus irmãos, como igreja. O desprendimento dessa igreja ao enviar a família pastoral para aquela região longínqua da Argentina, para visitar aqueles irmãos e saber como eles estavam. Nós já demos testemunho do quanto essa ação desta igreja, esse despreendimento produziu no coração deles louvor a Deus e gratidão a Deus e oração em nosso favor. Eu falei hoje pela manhã do desprendimento desta igreja ao enviar ofertas ao missionário Neto e sua família ali entre os Tiriós, no Pará. Como os abençoou. Ele disse para mim: pastor, essa oferta que vocês enviaram agora, ela será diluída por todo o ano, porque algumas ofertas que foram prometidas não virão. E o Senhor moveu o coração desta igreja para abraçar esse trabalho. E nós sabemos como o desprendimento da igreja glorifica a Deus, abençoe os irmãos, e nós recebemos da parte de Deus muito mais. Mas o texto não está falando de desprendimento da comunidade. O texto está falando de desprendimento de corações. Desprendimento de indivíduos. É sobre isso que nós estamos falando. Então, meus irmãos, algumas perguntas, pelo menos 2 perguntas para refletirmos. Que testemunho estamos dando aos olhos do Senhor sobre as nossas entregas? O que o Senhor tem visto em nossas entregas? Que testemunho temos dado de nosso despreendimento? Quando Davi ele ora no Salmo 23, o salmo mais conhecido talvez da igreja, Davi ele ora, é uma oração, quando ele diz: o meu cálice transborda. Foi um pedido a Deus. E eu creio, meus irmãos, que quando nós pensamos em recursos deste mundo, nós também podemos pedir ao Senhor, Senhor, que transborde o nosso cálice. Que transborde o nosso cálice. Faça transbordar. Mas a pergunta é: transbordar para quê? Melhor, transbordar para quem? Porque transbordar o cálice apenas para ter o celeiro cheio é criar ídolos, falsa segurança e falsa alegria neste mundo. Isso é loucura aos olhos de Deus. Então a igreja de Cristo caminha neste mundo, desfrutando dos recursos de Deus, mas entendendo que quando Deus dá algo a mais, não é para que apenas esteja superabundando ou a gente possa ter bastante, tem a ver com o servir. E Deus dará mais, mais e mais. Mas a torneira fecha.
quando o despreendimento do coração cessa. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Agora, aquele que semeia muito, muito ceifará. Porque aquele que dá o pão e dá a semente, é aquele que fará transbordar não apenas os frutos de justiça, ou os frutos dessa obra de justiça que vocês estão fazendo, mas ele fará transbordar inclusive a sementeira. Sabe para quê? Para que você possa dar e abençoar. Queridos irmãos, mesmo passando por privações, que eu creio ser a realidade de muitos irmãos, mesmo passando por privações, Paulo diz que Deus concedeu à igreja da Macedônia a bênção de ajudar outros irmãos. Veja, eu vou ler para os irmãos. No meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. 2 Coríntios 8, 2. Último texto que eu vou ler. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 7, 8. Caminhando para o fim dessa série de mensagens, precisamos nos lembrar que o Senhor nunca desejou que entreguemos algo que Ele já não tenha dado a nós. O Senhor nunca pede algo que Ele já não tenha dado a nós. E eu gostaria apenas de relembrar que esse mesmo Deus, Ele saciou a nossa sede, Ele saciou a nossa fome. E se de graça recebestes, de graça dai. Mas isso não tem a ver apenas com a nossa fome e sede espiritual. Tem a ver também com o despreendimento do nosso coração para abençoar, principalmente os da família da fé. Sabe por quê? Porque os da família da fé, quando recebem, eles dão glórias a Deus e oram por aqueles que dão. Que Deus continue a nos ajudar e a nos usar quanto a este aspecto de nosso testemunho cristão. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos cantar ao Senhor. Convido vocês